continuar agora nesse assunto, pensando um pouco sobre essa de menor número da série histórica da taxa de desemprego, e para isso a gente chama um convidado. A gente conversa agora com o Ricardo Hirac, que é especialista em gestão financeira da Plano Fintech. Ricardo, obrigada por nos atender na tarde deste domingo. Olá, boa tarde, bom domingo a todos. Prazer é o meu. Vamos começar falando um pouco desse menor número, então, né? Desde o início da série histórica, lá em 2012, são mais de 20 anos. O que explica esses números? A gente tem realmente, principalmente, uma alta do setor de serviços que puxou, então, essa diminuição? O que explica bastante, sim, tem uma alta do setor de serviços, teve um ligeiro aumento de formalização das pessoas, né? E também tem uma parte de informalidade, né? Que ali também conseguiu ocupar mais empregos. Então, assim, de modo geral, é um ponto para ser comemorado, esses 5,1% de desempregados no último trimestre do ano passado, porém é um fenômeno global esse, não é uma coisa exclusiva do Brasil. Quando a gente olha para outros países, tem uma situação de taxa de juros que está ali alta, ainda assim na maior parte dos países, inclusive no Brasil com 15% ao ano, e índices de desempregos bastante baixos. É uma coisa fora do comum. Quando a gente olha 20 anos atrás, a gente olha o que a gente tinha de escrita em livros sobre esse assunto, é curioso. Quando tem taxa de juros alta, era para o desemprego aumentar. Mas é um movimento muito natural que vem acontecendo de grandes economias, inclusive a do Brasil, que mesmo com taxas altas, os empregos estão baixos. E acho que tem alguns detalhes que a gente tem que aprofundar quando a gente olha esses números do IBGE. Apesar desses 5,1% estarem mais baixos e ser um ponto para comemorar, teve uma evolução significativa sobre isso, tem alguns pontos importantes. Tem pessoas ali que não entram nesse 5,1%, são pessoas que gostariam de trabalhar mais horas, fazem bicos que não ocupam eles ao longo de toda a semana e estão fora desse número de 5,1%, ou seja, tem uma parte ali para a gente ainda evoluir, tem mais ganhos também. E tem uma força de trabalho de pessoas que desistiram de procurar, que não aparecem nesse número também. Então, quando a gente avança e olha pelos próprios números do IBGE, mostra que ainda tem mais, ao todo teriam 13% de pessoas que queriam evoluir. Claro, de modo geral ainda são números melhores, né, que aparecem ali para a gente. Devemos comemorar, mas devemos já olhar em seguida que tem pontos de melhoria para a gente continuar avançando, né? Tem bastante desafios ainda aí para a economia brasileira, para o governo brasileiro. Então, quando a gente fala nessa tentativa de evoluir, a gente está falando principalmente do aumento de um trabalho informal? Houve ainda o aumento do trabalho informal, ele variou muito ligeiramente. O que a gente teve mesmo de evolução foram o ganho de postos de trabalho formal, não é isso? A gente já vem desde 2021 tendo uma queda significativa do desemprego, teve um aumento de renda que foi bastante interessante, mas, de novo, eu acho que a gente tem que olhar de modo mais qualitativo agora, né? É um fenômeno do mundo todo esse que tem acontecido, de taxa de juros alta e desemprego baixo. Então a gente deveria começar a olhar agora, comemorar os 5,1%, mas começar a olhar o quê? Se tem mais qualificação, se o trabalhador brasileiro está tendo mais produtividade, se tem mais pontos de evolução acontecendo, redução de desigualdade. Acho que a gente deveria passar a olhar isso. Esse indicador, claro, ele é importante, ele traz números ali significativos para a economia, porém tem indicadores de qualidade que a gente tem que observar com muito mais atenção. De novo, eu acho, aumento de renda, aumento de qualidade do emprego como formal e também essa parte de aumento de produtividade. É isso que vai diferenciar para a gente ganhos, acho que ao longo dos próximos 5, 10, 15 anos daqui para frente. O que a gente pode esperar, Ricardo, de 2026? A gente está falando de um balanço do ano passado, mas tem algumas projeções de desaceleração da economia para 2026. Qual que é a expectativa? Possivelmente durante 2026 a gente deve ter um PIB menor em relação a 2025, mas isso não significa que vai afetar o assunto principal da matéria, em relação à queda da taxa de desemprego, né? Possivelmente a gente vai ver números ainda para comemorar novamente, ou seja, redução desses 5,1% ao longo do ano de 26, deve começar a variar para baixo do número de 5%. De novo, vamos comemorar, mas vamos passar a olhar de ponto mais qualitativo. Então, acho que a gente vai ter bastante boas notícias para a gente poder voltar aqui e falar mais sobre esses números ainda. Perfeito, conversamos então com o Ricardo Hirac, especialista em gestão financeira da Plano Fintech, sobre os números, o balanço de 2025 em relação à taxa de desemprego. Obrigada, Ricardo, pela participação. Obrigado, bom domingo a todos. Tchau, tchau. Bom domingo.